Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai resolver a questão 71 da prova de Química da FUVEST 2022. A questão 71 ela tem uma relação direta aqui com os dados, né, que foram mostrados na questão 70, né? Vamos olhar ela individualmente aqui. Ó, o ΔH2, né? Então, ΔH2, que é esse aqui, ó, que é o único que não tem valor numérico, né? Relacionado à reação 2, né? Então ele está querendo relacionar essa reação 2, pode ser calculado a partir dos dados fornecidos para as reações 1 e 3, né? Então ele quer pedir o ΔH2. O valor do ΔH2 em quilocalorias por mol, isso aqui é importante, né? Sempre olhem a unidade que ele está mostrando, né? A questão, porque a unidade não está ali à toa, ela vai dizer alguma coisa para a gente, né? Então ele está falando que a cada caloria você vai ter que ter 1 mol de O2, né? E daí ele fala consumido igual a, então ele quer saber o valor do ΔH, né? Qual que vai ser desses aqui? Como é que a gente faz? Aqui tem algumas coisas, né? Primeira delas, como ele quer achar o ΔH da reação 2, a gente tem que partir do princípio que a gente vai ter que chegar nas semi-reações, no caso da semi-reação 1 e 3, para chegar até a reação 2. Então, no caso aqui, ela seria a nossa equação global, digamos assim, né? Agora as coisas mudam um pouco em relação à questão anterior. Então, a gente quer atingir essa reação aqui, através das outras duas. Tá? Então a gente tem que fazer com que essas duas reações aqui somadas se transformem nessa, né? Não deixando de olhar também o ΔH aqui, tá? Então vamos lá pelo passo, né? Primeiramente, se a gente reparar aqui, ó, né, nessa equação daqui, eu tenho aqui, né, o 2O, no caso o oxigênio radical, do lado aqui dos reagentes. Porém, na equação que a gente tem, que é essa aqui, ele está do lado dos produtos. Então a gente precisa fazer com que essa reação fique do lado dos reagentes. Muito simples, a gente simplesmente vai inverter a reação, né? Então a gente quer que esse 2O, aqui do oxigênio radical, fique desse lado de cá. Então a gente vai simplesmente inverter. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aí é inverter essa daqui, né? Essa primeira reação aqui. Então a gente vai pegar a equação 1 e vai inverter ela. Quando a gente está invertendo, a gente inverte tudo, né? Vai inverter inclusive o valor numérico aqui. Se está positivo, ele vai ficar negativo, tá? Então, ó, vamos lá. Vou botar aqui embaixo. Aqui eu boto os passos e aqui eu vou botar a equação, né? Então se eu inverter, vai ficar 2O radical e agora o O2 desse lado de cá. O O2 aqui. Perceba que aqui, né, a gente vai ter que inverter também o ΔH aqui, ó. Se ele estava positivo, ele estava negativo, né, então ele vai ficar desse lado de cá. Como a gente inverteu a equação, ele vai ficar positivo. Então, mais 118 quilocalorias. Tá, a mesma coisa a gente vai fazer para a próxima, né? Então, a 1 a gente já ajeitou ela. A 2, ó, se vocês perceberem aqui, ó, o ozônio, que é esse cara aqui, na equação 3 ele está do lado dos reagentes. A gente quer que ele fique do lado dos produtos, né? Porque ele está fazendo tudo em relação à equação 2. Então, da mesma forma, eu vou inverter aqui também, né? Então, a segunda também vou inverter a equação, tá? Então, fica, ó, 3O2, né, produzindo ali 2 mols de O3, tá? Aqui o que a gente tem que fazer, né? A mesma coisa, se a gente inverteu essa equação, a gente também tem que inverter o ΔH. Então o ΔH aqui
ele era de mais 21, então aqui vai ser de menos 21, né, quilocalorias, etc. Só que tem um detalhe aqui, né? Porque, veja bem, ele dá a minha unidade quilocalorias por mol de O2, né? Então aqui tudo bem, aqui eu só tinha 1 mol de O2, né? Só tinha 1 mol de O2 aqui. Só que aqui eu vou ter 3 mol de O2. Veja só aqui, ó. Então esse valor aqui numérico, ele está em relação a quilocaloria por mol de O2. Porém eu não tenho apenas 1 mol de O2 aí, eu tenho 3, ó, né? 3 mol de O2. Então eu vou ter que multiplicar aqui, no caso, por 3, tá? Então, para dar o valor, né, correto dessa equação, que vai dar 63, né? 21 vezes 3 vai dar 63. Então eu posso ajeitar aqui agora. Então vai ser... Opa, vou só o 21. Então por conta disso, dessa unidade que ele me deu, aqui não vai ser 21, vai ser 23, tá? E daí, partindo disso, a gente pode resolver a equação, né? Aí veja bem, com as duas equações, as duas semi-reações, eu posso achar a minha equação global, que tem que ser, precisa ser igual a essa 2 aqui que está em vermelho, né? Então, ó, passar uma linha aqui, e daí eu venho, aqui o 2, ó, com radical, ele não tem nada igual, então ele desce para cá. Ó, com radical tá aqui, ó, igual como tá aqui, ó. Aqui só que aqui eu tenho 3, né? Eu quero 2, ó. Ele tem que ter 2. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente pode cortar aqui, ó. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, né? Aqui tá nos reagentes, aqui tá nos produtos, então eu posso cortar um com o outro. Então aí, ó, aqui no caso, vou cortar esse com esse, aí ficaria, né, 2 no caso, né? Em vez de 3, 2 mols de O2. Então, 2 mols de O2. Olha só, tá dando bem igualzinho, né? E daí eu venho para a etapa final aqui, que é o meu produto final, que são os 2 mols de ozônio, né? Então perceba que essa daqui, ó, essa aqui é o inverso da equação 1, o inverso da equação 1, o inverso da equação 3, e aqui eu tenho a equação 2, ó, que está lá na tabela que ele nos deu, né? A única coisa que eu tive que manipular aqui em relação a isso foi cortar o oxigênio. Então aí eu cheguei aqui. Agora sim, agora a gente pode fazer aqui, né, o ΔH dessa equação aqui. Perceba, né? Então vou fazer aqui para vocês verem. 118 menos 63. Isso aí dá 55. Né? Só estou diminuindo um pelo outro aqui, né? Então, 55 quilocalorias, né? No caso positivo aqui. Só que aí veja bem, né? Aqui eu já tenho um resultado, né? Tá correto o resultado aqui. Mas vamos olhar para o que a questão quer. Se você chegar aqui da hora e marcar o mais 55, você vai errar. Por quê? Ó? Ele quer, ó, o valor do ΔH2 em quilocalorias por mol de O2. Quantos mols de O2 eu tenho aqui? Percebam, eu tenho 2 mols de O2, né? Não tenho 1 mol de O2. Então veja só, posso fazer, né? É só dividir por 2 aqui, né? Mas eu vou fazer certinho só para a gente entender bem o que está sendo feito aqui. Ó, no caso, se para 2 mols de O2 eu tenho 55 quilocalorias, né? Vou botar o mol aqui. Para 2 mols eu tenho 55. Para 1 mol eu vou ter quanto? Né? Vai dividir por 2 aqui e você vai achar a quantidade em quilocalorias. Isso aí vai dar 27,5, né? Dividido por 2, 27,5. Né? Então essa aqui é minha resposta. 27,5 quilocalorias. Por quê, né? Porque ele pediu ali
né, o valor, né, do ΔH em quilocalorias por mol de O2. Como eu tenho mais de um mol de O2 aqui, eu preciso fazer essa divisão, né, ou essa regra de 3, como você preferir fazer. E aqui é o valor, novamente, é o valor positivo, né? Tá? Então a resposta seria, dessa questão, a resposta seria a letra C, tudo bem? Então, curta, compartilhe, pode escrever algum comentário aí e até a próxima.